O Galo a caminho da Venezuela. Paulo Azeredo, um abraço, boa tarde. Como vai o Galão da Massa para a estreia na Sula, Paulinho? Grande Thiago, um abraço para você, Ale, quem tá ligado com a gente no Rádio Esporte. Você falava do Saeng, me lembrei do Marco Antônio Bizarria, grande Bizarria, foi meu professor. Ah, é? Lá no Colégio Santo Agostinho. Um abraço para ele, atleticano, Bizarria. E aproveitar também, Thiago, que falamos do Colégio Santo Agostinho, mandar um abraço aqui para minha ex-professora de História, Cláudia, também. Infelizmente passando por um momento difícil agora, ela, o filho, a família com o falecimento do neto, né? E aqui eu deixo aqui minhas condolências, também meu abraço, meus sentimentos aí, que Deus possa confortar vocês nesse momento, viu? Mais um abraço pra turma e vamos falar do Galo então, meu caro Thiago Reis, que encerrou a preparação agora pela manhã na cidade do Galo. Jogadores estão almoçando e daqui a pouquinho partem para Venezuela, para onde vai também nosso querido Cláudio Rezende e o Mário Henrique Caixa, que vão acompanhar de pertinho essa estreia do Atlético na Venezuela contra a Academia Puerto Cabello. Lá em Valência, na Venezuela, o Galo iniciando sua trajetória na competição sul-americana. E aí, Thiago, falando um pouquinho dessa preparação final do Atlético, o Galo, como todo mundo já sabe, trouxemos aqui a informação, deve poupar boa parte do seu time titular, viu, Thiago? Nessa estreia da Copa Sul-Americana. E a informação que chega na apuração que tivemos junto com o nosso querido Cláudio Rezende é que tem alguns atletas titulares que sequer irão viajar para a Venezuela. E aí a gente já pode adiantar que eles serão preservados, continuarão aqui na cidade do Galo, realizando o trabalho específico de preparação para o jogo do final de semana contra o Santos, e aí depois se juntam à delegação, já que o Atlético sai da Venezuela e vai direto para Santos, depois para São Paulo especificamente, para o jogo do Campeonato Brasileiro, repito, no final de semana, no sábado, contra o Alvinegro Praiano. E um daqueles que podem ficar aqui em BH, com quase toda certeza, é o Hulk. O Hulk não deve nem viajar, deve permanecer por aqui e deve ficar de fora da relação que sai daqui a pouco, daqui a mais ou menos aí uma meia hora, o Atlético soltará a delegação que viaja para a Venezuela. Galo que já divulgou hoje a lista de inscritos e aí praticamente não, todo o elenco profissional do Atlético, com alguns jovens também, né, que eventualmente vem treinando aí, então o Atlético divulgando os inscritos na Copa Sul-Americana, inclusive o Patrick, que vai passar por uma cirurgia, ele está inscrito também. Então, todo o elenco do Atlético. Escrevendo os meninos, né? Veneno. Tem uma galerinha, o Mosquito, né? O João Teixeira, que é um camisa 9 aí, promissor também. O Cep, né? Que chegou a aparecer aí no também, profissional. Mas alguns meninos também estão dentro. Então, a turma toda que está com o elenco profissional está inscrita na Copa Sul-Americana. E fica, então, esse mistério, né? Para saber quem viaja para Venezuela para essa estreia. Quais serão os titulares que serão poupados? Tem um jogador, Thiago, que eu pude apurar hoje de manhã também. Ontem ele fez apenas trabalho físico, tá? No campo, estava de tênis, inclusive, que é o Júnior Alonso. Mas hoje já participou normalmente das atividades, pelo que pude apurar. Pode ser que viaje, porque tá parado aí, não jogou, né? Com o jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense, pode ser que viaje, se não vai jogar, pode ser uma opção de banco. O Júnior Alonso, então poderia ser essa novidade aí de opção para o técnico Barba Domingues. Mas estou esperando, assim como o nosso companheiro Cláudio Rezende, um time bastante mexido, se não por completo, para essa estreia do Galo, viu, Thiago? O João Vitor Xavier, comentarista da Itatiaia conosco no Rádio Esportes, o torcedor está se animando com o trabalho do Barba Domingues, animando com o desempenho no Brasileiro, vem de 2 vitórias seguidas, mas agora Sul-Americana, como disse o Paulo Azeredo, tendência de mexer num time. É a pergunta, né? Fica aquele dilema, agora que o time está encaixando, vai mexer para colocar a meninada ou não tem outra saída aí mesmo com um time alternativo nessa primeira fase de Sul-Americana, hein, João Vitor? Ô, Thiago, eu sou sempre muito paciente com o treinador. Eu acho que o Brasil precisa acreditar mais em trabalhos de longo prazo. E aí eu sou paciente quando tá bem e sou paciente também quando tá mal. Eu não sou do tipo que se empolga muito quando um trabalho começa bem. Eu também não sou do tipo que pede a cabeça do técnico com 2, 3 derrotas. Acho que a gente precisa criar cultura de mais paciência no futebol brasileiro. Por que eu digo isso? Porque o trabalho do Barba começou bem, o trabalho do Barba é animador, ele mudou o espírito do time do Atlético, daquela vontade de vencer, daquele desejo pela vitória, o time com mais tesão, o time com mais entrega, que é o jeito que o torcedor do Atlético exige sempre o seu time. Pode às vezes faltar técnica, mas vontade nunca pode faltar. Esse é o espírito do Atlético e da história do Atlético. E dentro disso, Thiago, o Atlético precisa ter paciência nesse início de trabalho dele, porque ele vai oscilar.
Ninguém precisa achar que o Atlético vai se tornar uma máquina invencível do dia para a noite. Vai ter bons jogos, vai ter outros jogos que não são tão bons assim. Ele vai oscilar. E dentro dessa oscilação, que também é natural, é importante que sempre que oscilar, é como um gráfico, né? Às vezes você dá uma quedinha, mas você volta a subir de novo. Tem que ser assim. Mas tem que ter paciência. O Barba não vai arrumar o time do Atlético da noite para o dia. Ele vai ter que passar por uma janela de meio de temporada. Ele vai ter que passar por um período de quase que uma intertemporada, ou no caso desse ano, como o início do ano foi muito apertado para os times, praticamente uma pré-temporada com a pausa de 50 dias da Copa do Mundo. Paciência, mais otimismo, porque o trabalho dele só está começando, mas o trabalho dele começa bem e de maneira animadora. Paulo Azeredo, um provável Galo para jogar com o Puerto Cabello, Paulinho. Vamos lá, vamos trazer de novo aqui para você que tá ligado no Rádio Esportes, para nossa audiência rotativa. Ó, um provável Atlético com Everson, Preciado, Ivan Roman, Lianco e Pacini, Alexander, Maicon, Scarpa, Bernard, Dudu e Cassierra, Thiago. Pode ser que seja isso, mude um pouco a coisa, acrescente alguém, tire alguém, troque, coloque um titular, que eu acho meio difícil, né, que ele deve poupar bastante. Pode ser que seja esse o time do Atlético para a estreia da Copa Sul-Americana. E uma notícia legal, tá no nosso portal, no nosso itatiaesporte.com.br, é que o filho do Hulk, você viu? Ele fez o primeiro treino com o time profissional, mas o Hulk não estava em campo. Ah, não tava? Não tava. O Hulk tava no trabalho regenerativo. Ah, eu saía da academia, tipo lá, né, Lé? Falei lá com o filho. O Ian, de 17 anos, né, que tá na base do Atlético, ele, com alguns jovens, completou o treinamento do profissional. Então, o Ian, filho do Hulk, fez o primeiro treino com o profissional, mas sem o pai, que não puxou a orelha, nem chegou junto. Rapaz, eu se tivesse... É claro que a gente tem que respeitar, e óbvio que eu tô falando, não tô de brincadeira, mas o Hulk tem tanta moral, eu falar, relaciona esse menino aí pra Sul-Americana. E eu e ele, faltando 5 minutos, só pra contar que jogou. Experiência, né, Lê? Eu acho que isso aí é Aqui tem até uma música, né, colecionando momentos, esse deve ser um inesquecível. A minha filha de 17 anos não joga nem peteca. E vamos ver se a Cecília joga, mas eu acho que eu não vou aguentar, né? Que eu já tô com 52. Então eu não vou ter essa experiência. Mas, vovô, garoto. Pô, que legal. O Hulk, vou te falar, vai ser um dos maiores prêmios que ele já ganhou na carreira, se ele conseguir realmente atuar com o filho, né? Agora, pra amanhã, é os filhos do Hulk, o time do Galo, ou não? Vão poupar até o filho do Hulk, pra você ter uma ideia. Mas eu acho que é um time alternativo. O Atlético tem jogado com muita intensidade, com muita entrega, com muita determinação. E eu acho que para você manter esse nível de atuação, você tem que dar um respiro. Você não consegue fazer isso no meio e no fim de semana, pode ter certeza. Então, acho que ele pode fazer um time bom. O Paulinho trouxe aí uma provável, com vários jogadores muito interessantes, né? Mas vários. Alguns foram titulares recentemente também. Sim, o Preciado foi contratado para ser titular, o Maicon da mesma maneira, o Alexander é muito bom jogador, o Scarpa, se ele jogar, o que a gente sabe que ele pode jogar, seria titular ou será. Então são vários os caras, o Lianco, são vários os caras que têm condição de ser titular. Então acho que vai com um time forte. O elenco tá bem equilibrado, viu, Thiago? Tá bem equilibradinho, viu? Aliás, a Itatiaia, que está com o Cruzeiro lá em Guayaquil, tá indo com o Galo, hein? Olha a imagem agora do aeroporto de Confins, olha lá o Rezendão lá. Olha o tanto de mala que o Rezende tá levando, rapaz. Ah, não, são as bagagens do Atlético, né? Ali a turma da rouparia do Galo. Turma da rouparia do Atlético, Cláudio Rezende tá junto, o Caixa também partiu Venezuela. É a Itatiaia lado a lado com o futebol mineiro, viu? Não importa a sua paixão, se Galo, se Cruzeiro, o microfone da Itatiaia está junto em qualquer parte do planeta. Boa viagem pra turma do Galo rumo a Venezuela.